Sextou, como assim até meia-noite? Então vamos, porque sextou, galera. Hoje é dia de maldade, hoje é dia de processo civil, conhecimento. E hoje nós vamos aprender intervenção de terceiros. É uma matéria, pessoal, muito interessante. Eu fiz até desenho dessa matéria, um desenho legal, porque eu tenho uma memória visual, consigo aprender com desenho. Bom, não sei se eu vou conseguir projetar o desenho aqui, mas qualquer coisa a gente dá um jeito aqui, galera, de projetar o desenho, porque o importante é que vocês consigam entender o que eu estou querendo expressar. É uma matéria cheia de especificidades. Vou, então, projetar aqui para vocês, já está projetado. Deixa eu tentar fazer a apresentação da nossa intervenção de terceiros. Primeiro eu quero deixar um esclarecimento aqui para vocês, para a gente poder se situar na matéria, que vem a ser intervenção de terceiros. Dentro de um processo judicial, de um processo civil, eu vou ter autor do processo, que é aquele que movimenta o judiciário, e o réu, que é contra quem ele tem uma pretensão resistida e ele precisa de buscar uma solução no judiciário para resolver a pendência dele. Isso significa, entre eles não houve um acordo, então o que eles terão que fazer? Vamos procurar o judiciário para resolver, né? Vamos pensar numa situação aqui de batida de carro. Bateu o carro e aí aquela pessoa que foi a vítima do acidente, né? Ele bateu o carro porque a pessoa parou bruscamente, bateu. E aí a pessoa que parou bruscamente não chegou num acordo para pagar o prejuízo da pessoa de trás. Ele inventou aquela história, né, aquela lenda urbana que diz assim, não, bateu atrás está errado. Já ouviram falar disso? Bateu atrás está errado. Não, depende das circunstâncias do caso concreto, né? Se a pessoa para de repente num lugar que não é para parar, pode acontecer um acidente. Enfim, nesse caso, nós teremos o autor da ação, aquele que procurou a justiça para querer a reparação dos danos dele, e o réu. Esses são as partes no processo. Por que nós chamamos de partes? Porque eles são parciais. Cada um quer vencer. Um não quer pagar nada e o outro quer que o pagamento seja integral. Nesse caso, nós vamos ter um terceiro, o juiz, que é um sujeito imparcial. Ele não está ali para apoiar nenhum dos dois. Baseado nas provas, ele vai decidir, né? Ele vai substituir a vontade das partes e vai aplicar a lei ao caso concreto. Ele pode dar uma ação totalmente procedente para um, ou uma ação totalmente improcedente, ou procedente em parte, nenhum nem outro. Porém, o que nós vamos aprender na aula de hoje, pessoal, vai ser quando entre o autor e o réu intervém uma terceira pessoa. Por isso que a gente chama de intervenção de terceiros. Aqui o processo já está formado, já tem autor e já tem réu, porém alguma outra pessoa vem aqui e intervém no processo. Ele tem, pessoal, alguma relação jurídica com o caso. Alguma relação jurídica ele tem, senão ele não é admitido no processo. Ele não está lá só por curiosidade, né? Ele quer saber o que está rolando. Vou entrar numa intervenção de terceiros para saber o que está rolando. Não, não pode. Eu tenho que ter alguma relação jurídica ali. Eu tenho que poder estar ali de alguma forma. E aí, hoje, nós vamos estudar os 5 tipos de intervenção de terceiros que existem no Código de Processo Civil. 2 delas são intervenções que a gente vai chamar de voluntária, ou seja, pela vontade do terceiro interveniente, ele entra no processo. Ele parte para a briga junto,
porque ele tem interesse que um dos dois vença o processo. Ele pode intervir para ajudar, para prestar assistência para o autor, ou pode querer prestar assistência para o réu, já que a perda do processo de um desses dois vai gerar perda para ele também. Esse tipo de assistência, esse tipo de, intervenção de terceiros, nós vamos chamar de intervenção voluntária. Aquele terceiro, por vontade própria, entra no processo. Temos dois tipos de voluntária, que nós vamos falar daqui a pouco, e também vamos ter a provocada. Nesse caso, formou-se a lide processual, eu tenho autor e réu no processo, mas um dos dois, mais frequentemente o réu, vai dizer para o juiz e vai dizer para o autor: opa, não era eu para estar aqui, quem tinha que estar aqui era outra pessoa, eu quero que outra pessoa venha aqui me ajudar. Vejam, ele vai dizer que esse réu, ele vai dizer assim: olha, tem outra pessoa que também tem responsabilidade junto comigo, ou mais responsabilidade que eu. Por que eu estou aqui no processo sozinho? Eu quero que essa outra pessoa também figure aqui no processo, já que ele tem que estar aqui, porque ele tem que assumir a responsabilidade junto comigo. Então, o Código de Processo Civil, né, ele inovou nesse aspecto a legislação. Antes nós tínhamos outros tipos de intervenções de terceiros, né, mas agora nós vamos ter essas intervenções aqui para a gente estudar. O que a gente tem que sair da aula de hoje sabendo? Quais são as intervenções de terceiro, quais são as voluntárias, quais são as provocadas e o que significa cada uma delas, combinado? Então, eu preparei essa aula de hoje aqui, fiz um mix, coloquei um pouco de conceitos, o código. Quando precisar, a gente vai para a lousinha eletrônica lá e vamos escrever. Se alguém tiver alguma dúvida, algum quiser se manifestar, tem que me gritar, tem que falar: professora, porque aqui eu não estou enxergando vocês, eu não estou enxergando mãozinha, eu só estou enxergando a minha tela. Combinados, pessoal? Vamos lá, então. Vou dizer para vocês que é pouquinha matéria hoje, não é muita, não. Vamos para intervenção. Então, um conceito aqui, já falei com outras palavras, mas aqui eu vou deixar um conceito para vocês terem, e eu já vou deixar no AVA daqui a pouquinho. O conceito de intervenção de terceiros é o ingresso nos autos de pessoa que não contempla a petição inicial no momento da formação do processo, podendo ser voluntário, o terceiro ingressa no processo por iniciativa própria, ou forçado, o terceiro ingressa no processo por ter sido convocado por uma das partes, né? Geralmente pelo réu. Onde está isso? A gente vai hoje percorrer do artigo 119 do CPC até o 138. Então, nesses artiguinhos, essas intervenções. Então, vamos recapitular? Eu tenho uma ação entre autor e réu. Um terceiro vai entrar nessa relação. Seja porque ele quer, seja porque uma das partes está dizendo que ele tem que compor e esqueceram dele. Vamos lá. Formas de intervenção, então, para ficar bem sedimentado na nossa cabeça, tem a voluntária e tem a provocada. Gente, muitas vezes nós vamos encontrar nos processos por aí afora, né, a forma provocada. Difícil alguém entrar na voluntária, geralmente é na provocada, né? Porque um processo envolve riscos, né? Então, geralmente as pessoas elas não querem entrar para não pagar custas de processo, não ter que depois pagar honorários, né? Mas o código contempla essas duas formas, a voluntária e a provocada, né? Na voluntária foi porque quis, e na provocada alguém chamou ele. Interessante que na voluntária, aquele terceiro ficou sabendo que existe o processo e se preocupou, falou: opa, se essa pessoa não se defender bem, se ele perder esse processo, o problema vai ser meu também. Vamos lá, então, estudar cada uma delas. E eu coloquei as modalidades aqui para nós. Olha lá.
E coloquei na frente os artiguinhos que a gente precisa ler. A assistência simples ou litisconsorcial, assistência simples ou assistência litisconsorcial, está no artigo 121 a 124, é uma forma de intervenção, pessoal, da voluntária, eu esqueci o nome. Depois, o amicus curiae, adoro esse amicus curiae, ele é uma forma de intervenção também voluntária, ele vai estar lá no artigo 138, ele é inovação, ele não tinha descrito no Código de Processo Antigo. Denunciação da lide, velho, está lá no artigo 125 a 129. Nesse caso, essa intervenção aqui, ela é provocada. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, também é novo, também é provocado. Vamos aprender ele. Isso aqui é simples. Chamamento ao processo, também é velho, artigo 130 a 132. Deixa eu beber uma água aqui, que eu fiquei tão nervosa com esse negócio que não entrava, que eu fico ofegante. Né? Vamos lá. Primeiro, a assistência. O que é assistência, né? A assistência é gênero que vai comportar a assistência simples e a assistência litisconsorcial. Esse nome tem que ajudar a gente em alguma coisa, né? Primeiro, é uma forma de intervenção de terceiros, ela é voluntária, ou seja, o assistente está lá porque ele quer, por sua vontade. Então, vamos pensar, né? Está me prestando assistência, para o nome ajudar, está lá porque ele quer. Essa assistência pode ser simples e assistência litisconsorcial. Vamos ler aqui o que está escrito. Na assistência como gênero, né? O que é assistência sem ainda a gente desmistificar uma da outra. Observamos o ingresso de um terceiro para coadjuvar, essa palavra é difícil, de coadjuvante, vai? Uma das partes, torcendo pelo seu êxito processual, sendo espécie de intervenção voluntária. O terceiro deve demonstrar interesse jurídico na vitória do autor ou do réu, não se admitindo mero interesse econômico. Então, é uma forma voluntária de intervenção de terceiros, admitindo a qualquer momento do processo, ele recebe o processo no estado em que ele se encontra, cabível no processo de conhecimento, que é esse que a gente está estudando, nos processos cautelares e nos processos de execução. Né? Vamos fazer uma rápida explicação. Processo de conhecimento, que é esse que nós estamos estudando, nós vamos estudar, né? Nós já estudamos quem são as partes no processo, quais são os atos, agora nós vamos aprender intervenção, na próxima aula a gente vai aprender petição inicial, contestação, depois provas, sentença. Essa parte do processo de conhecimento significa nós vamos procurar a justiça para saber se a gente tem direito ou não. Tem direito ou não. E aí, no final, o juiz vai dar uma sentença dizendo se a gente tem esse direito ou não. Aí a gente vai ter um título executivo, judicial, né? Porque foi feito no juiz. Esse título executivo aqui, nós vamos cobrá-lo. Nós agora já sabemos que nós temos um crédito contra outra pessoa e agora a gente vai buscar a cobrança desse crédito. A cobrança desse crédito se chama processo de execução. Aí é mais simples, né? Já sei quanto que a pessoa me deve, só faço um memorial de cálculos e peço o pagamento, solicito o pagamento sob pena de multa. E aí, quando é contra banco, gente, é uma delícia, é uma alegria, porque né, só pede uma penhora online e já vem o dinheiro inteirinho para nós. O duro é quando esse processo de execução é contra uma pessoa que não tem dinheiro. Aí você está com uma sentença linda e não recebe nunca. Enfim, o problema não está no processo de execução. O problema está no bolso da pessoa, né? E processo cautelar,
né, é um tipo de processo que visa urgência, cautela, ele é célere, ele quer buscar e apreender um documento, ele quer uma exibição de um documento, ele quer uma vaga no hospital, na UTI, ele quer um remédio rápido, esse é o processo cautelar, por cautela, para não perecer o direito. E aí, a nossa intervenção de terceiros, a assistência, qualquer uma, né, das intervenções de terceiros, não só a assistência, ela vai caber no processo cautelar. No caso da assistência, no processo cautelar, não, desculpa, no processo de conhecimento. No caso da assistência, aquele que está ali para apoiar, para ajudar, ele também vai caber no processo cautelar e no processo de execução. Vejam só. E ainda falando sobre a assistência, ela não é admitida lá no Juizado Especial Cível, lá da Lei 9.099, no JEC. E não é admitida por quê? Porque a assistência ela vai formar um incidente no processo. E aí é ruim lá no JEC, porque o JEC um dos princípios do JEC, do Juizado Especial, JEC, Juizado Especial Cível, é a celeridade. Lá o processo tem que ser resolvido rápido. Então lá não vai caber nenhuma intervenção de terceiros, com exceção da desconsideração da personalidade jurídica. Lá cabe. Agora, vim querer prestar assistência, dar um ombro amigo aqui para o autor e para o réu, não pode no JEC. Só se for na vara comum. No JEC não pode. Vamos continuar aqui. Já sabemos que a assistência, para assistência, ele é voluntário e eu preciso de um vínculo jurídico. Ou seja, o resultado desse processo vai afetar o assistente. Então, ele precisa intervir se ele quiser, né? Se ele não quiser sofrer as consequências. Interesse jurídico, então, está lá no artigo 119. Qual que é esse tal de interesse jurídico que tem? Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. A pessoa quer, vamos pensar aqui, né, numa situação seguinte. Vamos pensar que a gente comprou um imóvel de uma pessoa. Essa pessoa, e a gente está pagando diretamente para essa pessoa. Não tem, sabe aquele contratinho de gaveta? Juridicamente, né, para que você compre um imóvel de alguém com mais de 30 salários mínimos que vale o imóvel, você tem que fazer uma escritura pública, tudo certinho. Vamos pensar que você não quis gastar e assumiu o risco, o nosso cliente assumiu o risco de comprar direto do proprietário com contrato de gaveta. Ótimo, né? Então, nesse interim, processam o dono do imóvel até então, né, que te vendeu. E estão cobrando dele um valor de condomínio, né, olha o exemplo. E aí, você que comprou o imóvel dele, que está pagando, você quer que ele vença, né? Você fala, poxa, se ele perder o imóvel, vai me atingir também, porque eu comprei dele, já paguei mais da metade, então eu quero que ele vença. Ele disse que já pagou, ele está reunindo prova, então eu quero que ele vença. É a hora dele intervir como um assistente nesse processo. Ele não deixa perder prazo, olha só. Nesse caso, ele vai ser um assistente simples. Vou dar mais alguns exemplos para vocês. Antes, deixa eu só falar para vocês qual que é a diferença desse assistente simples e do litisconsorcial. Vamos lá. O simples. Quando o resultado da sentença puder afetar a relação jurídica, coloquei duas vezes, entre o assistente e o assistido, não controvertida, distinta daquela discutida no processo entre o assistente e o assistido, autor ou réu, que possa vir a ser afetada pela decisão a ser proferida no processo do qual não participa. Se vincula às declarações do assistido, não pode, em outro processo, discutir a justiça da decisão. Fundamento da decisão. Olha só. Nesse caso aqui da assistência simples, o que vai acontecer, né? O assistente que entrou ali,
Ele quer que o seu assistido, que pode ser o réu ou pode ser o autor, vença o processo. Ele não pode falar a mais do que o réu está falando, ou que o autor está falando que ele assiste. Então, se o autor desistir do processo, se o autor aceitar um acordo, ele se vincula. O que o juiz decidir na sentença está decidido, ele se vincula, né? E ele não pode ir depois, em outro processo, discutir a justiça daquela decisão. Olha que triste. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que ficaria essa relação de assistência se a gente fosse desenhar aqui. Vai ficar mais fácil aqui para nós. Eu fiz um desenho bem bonitinho. Ó, que galerinha feliz. Aqui eu tenho a assistência simples. Eita, que enorme. Aqui eu tenho... Vocês estão vendo o desenho? Ixi, agora... Sim, dá para ver. Francisco, professor? Oi? É o Francisco. Não é o Francisco, gente. Como pode ser o Francisco com essa magreza? Francisco. Aqui eu tô com assistência simples, tá? Assistência simples. Vou pegar um pincel para poder... se fosse o Francisco, eu ia ter que melhorar ele um pouco. Piorar, né? No caso, um pouco. Olha aqui a assistência simples, como que funciona. Vamos pensar que esse daqui, esse bonito aqui, é o autor do processo e ele é locador de um imóvel. Vamos pensar nessa situação. Esse aqui, vamos pensar que ele locou um andar inteiro num prédio. Esse aqui é o locatário. Esse locatário aqui, ele é o réu. Só que ele alugou um andar inteiro e tem uma salinha que ele não está usando. E ele sublocou para esse aqui. Sublocador. Não, sublocatário. 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 Veja. Olha a situação, então. Vamos pensar que o locador alugou aqui, firmou um preço e o locatário sublocou para esse rapaz aqui. Esse rapaz aqui, a gente vai chamar de assistente. E esse daqui, nós vamos chamar de assistido. Olha a relação jurídica que vai ser. Oi? Eu sempre confundo o com o zero. Olha só. Concorda comigo, pessoal, que o que o juiz decidir nessa relação jurídica aqui, saia do imóvel, vai afetar diretamente essa relação jurídica aqui, né? Já que se ele sair, esse aqui vai ter que sair também, né? Então, o que acontece nesse primeiro tipo de intervenção de terceiros? Esse menino aqui, esse menino aqui, ele vai entrar no processo para assistir o locatário. Ele vai aqui ajudar o locatário no processo para que ele vença. Aqui, então, vamos ter aqui mais força na parte ré contra a parte autora. Essa aqui é assistência simples. Qual que é, o que vocês precisam lembrar dessa relação jurídica aqui? Esse bichinho aqui, o sublocatário, o assistente, ele pouco pode mandar no processo. Se o locatário desistir, se o locatário, por exemplo, aceitar um preço maior de aluguel, maior do que o combinado, ele vai ter que aceitar o que foi definido e ele não pode fazer mais nada, né? Ele não pode, depois, num outro processo, discutir a sentença.
o que está feito já está feito aqui. Essa daqui é a assistência simples. Nós temos também a assistência litisconsorcial. Na assistência litisconsorcial vai ser um pouquinho diferente. Vejam que nessa daqui, a relação jurídica que se firmou, a relação jurídica são desses dois aqui, ó. Os dois têm uma relação jurídica. Esse terceiro aqui, que é o autor da ação, não tem nada a ver com esse daqui. A relação jurídica entre esses dois. Entende? Maravilha. Vamos agora para a assistência litisconsorcial. Essa foi a simples. Na assistência litisconsorcial, nós vamos fazer assim. Deixa eu limpar aqui. Agora, assistência... Ai, gente, vocês acham que eu sou artista, né? Não sou, gente. Isso aqui é dom. Nossa, eu tô querendo fazer isso. É que eu vou limpar. Agora, vamos para assistência. Aqui, ó. Litisconsorcial. Na assistência litisconsorcial, vai funcionar assim, da seguinte maneira, ó. Quando a gente lê no código, a gente não consegue entender, mas esse daqui, vamos pensar que esse daqui, ele entrou com uma ação, vai, de usucapião. Ele foi lá, ele invadiu a terra, ele é um invasor. E ele entrou com uma ação de usucapião contra esse aqui, que é o proprietário do imóvel, né? Vamos colocar assim, herdeiro. Lendo outro exemplo que não seja do livro para eu inovar aqui. Herdeiro proprietário. Ele é o herdeiro, né? Merdeiro. Herdeiro nas merdas, tudo merdeiro. E aí, olha só, ele entrou com essa ação de usucapião e ele está querendo provar que ele já tem os requisitos para adquirir a propriedade que esse daqui é dono. Foi lá e falou, olha, esse imóvel tem 250 metros quadrados, eu já estou ocupando esse imóvel sem oposição. Eu sei que existe um herdeiro, mas esse herdeiro nunca apareceu por aqui, abandonou. E chora as pitangas lá no processo, querendo a declaração da usucapião. Aí, esse rapazinho aqui, que é o herdeiro proprietário, foi demandado, foi chamado no processo aqui, e ele é réu no processo. A hora que ele fica sabendo que ele é réu, o que ele faz? Primeira coisa que ele faz é ligar para o irmão, que é esse daqui. Irmão, que ele é co-herdeiro. Nossa Senhora. Irmão, co-herdeiro. Não existe H medial, né? Então, ele é co-herdeiro sem H. Ele é co-herdeiro. Olha só, então, como se forma a assistência litisconsorcial. Eu tenho uma relação jurídica formada entre o invasor e o réu. Só que esse invasor não sabia que esse réu tinha mais irmãos, que esse terreno que ele está querendo a usucapião tem mais proprietários, não é só esse aqui, tem mais. E a hora que o irmão contou para o proprietário, né? Não, a hora que o irmão contou para o outro irmão sobre essa ação, o irmão, opa, entra no processo. E aqui vira uma duplicidade no polo passivo. Agora nós temos dois co-herdeiros brigando contra esse daqui. E aqui a briga não vai ser contra essa pessoa aqui. Porque a relação jurídica pertence aos dois. Então vejam,
Num processo normal, era para esse daqui entrar contra os dois, mas por algum motivo, ele não conhecia esse outro, entrou só contra um. Isso quer dizer que, na assistência litisconsorcial, os dois oferecem defesas separadas. Os dois vão oferecer defesas separadas. Se esse aqui quiser desistir, entregar a parte dele para o invasor, não vai afetar o direito desse outro daqui. Então, vejam a diferença. Na assistência litisconsorcial, eu tenho o réu ou o assistente que entra, né? Ele tem uma autonomia maior. Ele deveria estar ocupando o posto principal de parte dentro do processo, mas por uma eventualidade ele não foi chamado só ficou sabendo depois e por ele entrou lá para resolver a ação. Por ele entrou para resolver. Pode ser tanto no polo ativo como no polo passivo, né? Tanto autor como réu. Essa daqui, pessoal, então, é a assistência litisconsorcial. Agora vamos voltar lá para o nosso slide para ver se fica mais claro. Mais clara, né? Essa explicaçãozinha aqui. Vamos lá. Ah, não adianta só eu voltar, eu tenho que projetar para vocês. Vamos lá. Então, intervenção. Olha lá. Assistência, então, simples, né? Agora falamos da assistência litisconsorcial. Quando a sentença puder afetar a relação jurídica entre o assistente e o adversário do assistido. Quem que é o assistente? Aquele irmão que foi esquecido. Quem que é o adversário do assistido? O autor, invasor. Terceiro é titular do direito material discutido no processo. Ou seja, no meu exemplo, o terceiro, o assistente, ele também é proprietário, ele também é titular do direito material. Poderia ter sido parte e não foi. Não se vincula à declaração do assistido, formando um litisconsórcio. Se o irmão quiser desistir do processo, se o irmão quiser entregar a parte dele, se o irmão negociar um valor, a parte do outro irmão permanece íntegra. Então, essa daqui é a assistência na intervenção de terceiros. Acho que ficou simples, né? Qual que é o procedimento da assistência? Nós vamos ler os artiguinhos já para não ficar nenhuma dúvida. Estão lá no artigo 120 do CPC. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, como que acontece? Vamos pensar naquele irmãozinho lá do proprietário. Ele, com um advogado, ele entra com um pedido para integrar a ação como assistente litisconsorcial, né? E aí, o autor, o proprietário do imóvel, o usucapiendo, aquele que quer o usucapião, ele pode impugnar, mas ele vai ser besta se ele impugnar, porque daí ele vai ter que entrar com uma outra ação, ele só vai conseguir a declaração do usucapião de metade, porque tem que citar todo mundo, né? Olha lá, não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for o caso de rejeição liminar. O juiz pode entender que ele não tem relação jurídica com o feito, e aí rejeita. Não é o caso no exemplo, né? Aqui no parágrafo único, se qualquer parte alegar falta ao requerente de interesse jurídico para intervir, o juiz vai decidir sem suspender o processo. Sempre que aparece o interveniente e a outra parte não quer que esse interveniente integre a lide, ele vai simplesmente falar, não tem relação jurídica aqui, não tem relação jurídica. E aí, o juiz pode indeferir de plano ou intimar as partes, para elas se manifestarem. Com ou sem manifestação das partes, no prazo de 15 dias, o juiz decide acerca se aceita ou não aceita o interveniente. O processo não é suspenso e se decide o requerimento de intervenção. Aí eu coloquei aqui para a gente o artigo para ver se não ficou nada fora da explicação. Olha lá, artigo 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal.
Olha, vai auxiliar. Aqui o exemplo do sublocatário. Lembra que ele não tem nada a ver com o outro. A relação jurídica dele é com o assistente, é com o assistido. Então, o assistente, que é aquele que intervém, atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais do assistido. Então, ele vai ter, se ele perder, o assistente também perde. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Aqui é bom, né? Se você sabe, chegou lá, imagina só, você está lá no seu estabelecimento comercial, está lá trabalhando, chega uma cartinha do oficial de justiça lá procurando o locador, você sublocou. E o locador não está nem aí, fala, não vou me envolver não vou entrar nesse processo não. O assistente, então, pede para intervir e ele vai lá se defender, porque ele não quer perder aquele local que ele está trabalhando. Se for revel, ou seja, se ele passar o prazo dele sem se manifestar, o assistente pode dominar ali a parte do assistido. A assistência simples não obsta, ou seja, não impede que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie o seu direito sobre o que se funda a ação ou transija, faça acordo sobre os direitos controvertidos. Significa, né, que no assistente simples ele vai se sujeitar quando o assistido participa, quando não for revel, ele se sujeita ao que o assistente quer. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, esse não poderá, em outro processo, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que não gostou da ação, quero recorrer. Será que ele pode? Eu quero entrar no outro processo para discutir isso. Quando que ele vai poder? Somente nesses dois casos aqui. Pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, ele foi impedido de produzir prova suficiente para influir na sentença. Ele tem que provar que ele não conseguiu produzir prova porque ele chegou, o processo estava acabando. É uma forma dele tentar desconstituir a sentença. Ou desconhecida a existência de alegações ou provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Ele não provou porque era totalmente desconhecida a existência dessas provas. Ó. Vai ser matéria de provas aqui para ele poder desconstituir. E na assistência litisconsorcial, que eu acho mais complicado, ele só tem uma linha aqui, né? Considera litisconsorte a parte principal, considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Lendo esse artigo aqui, na minha época de faculdade, eu não entendia bulhufas, né? Ó. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Se o adversário do assistido, que é aquele que quer usucapião, vencer, vai interferir na relação jurídica dele com o adversário do assistido? Sim, porque ele vai ser proprietário, ele vai perder o imóvel, né? Então é isso que ele quer dizer. Quem que é o adversário do assistido? Aquele que quer o bem. Quem que é aquele que quer o bem é o adversário do assistido. Quem que é o assistido? É o irmão dele, coproprietário, co-herdeiro do mesmo bem. Viram só? Essa aqui, então, é assistência litisconsorcial. Se tiver alguma dúvida, pessoal, quiser que eu explique de novo, fiquem à vontade. Amicus curiae, amigo da corte. Esse é o amicus curiae, escreve, eu coloquei em itálico, porque é uma palavra estrangeira, você tem que colocar itálico, mas parece que não ficou, né? O amicus curiae, pessoal, também é uma intervenção de terceiros voluntária, por vontade própria, né? Só que nesse aqui, do amicus curiae, eu acho muito legal, muito interessante, porque ele vai intervir para trazer uma palavra técnica, né? Porque ele quer que seja
que seja deferido alguma situação jurídica que vai influenciar no que ele faz. E aí, por exemplo, eu lembro que na DPF 54 ou 45, eu sempre inverto os números, que estava falando sobre o aborto do feto anencefalo, tinha um amicus curiae, né, que ele era um especialista um neurocientista, e ele deu um show, né, porque tinham vários amicus curiae. E olha o que esse amicus curiae significa. Ele vai dar um parecer técnico acerca de determinado ato. O juiz pode chamar, o juiz não entende nada disso, ele pode chamar. E aí, nessa DPF, que tratou sobre o aborto anencefalo, tinham vários amicus curiae. Tinha uns que eram... Ai. Pessoal, como deu esse problema aqui, eu vou direto aqui e a gente acaba um pouquinho mais cedo, sem intervalo, tá? Se vocês permitirem. E o amicus curiae, nesse caso aqui, ele era um neurocientista, tinham vários, né? E ele estava falando que não havia vida naquela criança, que a vida dela era feita pela mãe, a mãe que movimentava. E a hora que ela nascesse, ela ia morrer. E falando com conhecimento técnico científico, né? E aí vários outros grupos religiosos, como o Amicus Curiae, e daí falando acerca do cristianismo, enfim. E aí o convencimento, né, da corte lá do STF foi justamente no parecer científico do caso, para vocês verem a importância de uma pessoa que trata como ciência, né? A gente tem que separar sempre, né, Estado e religião, né? Se a pessoa é religiosa e ela está gerando uma criança sem cérebro, ela tem o direito de ter essa criança, né? Agora, se a pessoa não é religiosa ou é religiosa, mas entende que é um sofrimento muito grande para ela e ela quer interromper a gestação, agora é um direito. Então vejam a importância que foi esse amicus curiae. Sempre que falo eu lembro dele. E esse amicus curiae aqui, na verdade, ele é um amigo da corte. Deixa eu ler aqui o que a gente fala dele, para a gente comentar mais. É a pessoa, ele pode ser pessoa física, entidade ou um órgão que intervém na causa porque possui interesse na questão jurídica que está sendo deduzido em juízo. Por exemplo, vai lá um órgão de classe, lá, o CRM, um responsável pelo Conselho Federal de Medicina, falar acerca um responsável não, um designado, né, um neurocirurgião designado por esse órgão, para falar acerca desse tema. Pode ser indicado pelo próprio juiz ou pelo próprio ministro. A sua intenção se dará exatamente pelo fato que aquilo que será decidido no caso concreto poderá surtir efeitos sobre algum argumento, algum segmento da sociedade. Ali segue o segmento era da medicina, né? O ingresso. Considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda e a repercussão social da controvérsia, poderá o juiz, por decisão irrecorrível, de ofício a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar, solicitar, o juiz pode pedir, ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade como representante adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Poderes. Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. O CPC, no entanto, já antecipa que o amicus curiae não está autorizado a interpor recurso, ressalvada a oposição de embargo de declaração, já vou falar o que é isso, e de recurso contra a decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, vamos voltar aqui. O amicus curiae, ele quer que o que seja decidido naquele julgamento favoreça o órgão, instituição que ele pertence, né? E aí, ele vai estar ali para orientar o julgamento, para mostrar as razões técnicas do julgamento.
E quando acontece o julgamento, ele não pode recorrer, ele não pode apelar, ele não pode se resignar contra a sentença. A única coisa que ele pode fazer, né, é entrar com opor, a gente fala, o embargo de declaração. O que é isso? Quando a sentença tem que ser clara e ela tem que compreender todos os pedidos que o autor fez, seja para dizer que não vai te dar ou para dar. Quando existe alguma omissão, obscuridade, contrariedade na sentença do juiz, a gente embarga de declaração pedindo para o juiz sanar essa omissão, essa contrariedade. Lembro que eu fiz um embargo esses dias, foi tão interessante porque o juiz me deu a procedência da ação e me condenou no horário de sucumbência. Eu falei, ué, eu sucumbi ou eu ganhei? O que aconteceu? Aí embarguei de declaração, ele, meu Deus, tá errado, o outro que é sucumbente. Então vejam, se eu não tivesse lido direitinho a sentença, eu ia ter que pagar sucumbência, né? Não. E aí a gente vai lá e, ó, teve uma contrariedade na sua sentença. Pode acontecer, né? Juiz, embargador, ministro, todo mundo é ser humano, todo mundo erra todo dia e vai errar até morrer. Então a gente está aqui para verificar. E o papel do amicus curiae é fazer essa orientação. Então eu acho muito legal, muito importante, quando existe um julgamento de repercussão, colocar um amicus curiae ali. Por exemplo, decisões sobre a transposição do Rio São Francisco, tem que colocar lá um engenheiro ambiental, tem que colocar uma pessoa que conheça dali daquela situação ali da erosão, disso, daquilo, da ambiental mesmo, para saber, né? Não é qualquer um que pode dizer se vai transpor, qual que vai ser o problema que isso vai gerar daqui para frente ou não. Então, nessas causas de grande rigor técnico, é preciso que tenha, sim, um amicus curiae para poder dar o parecer técnico dele. Beleza? Então, essa intervenção é mais simples. Ela pode ser pedida pelas partes ou já de ofício pelo juiz. É a única que o juiz pode requerer que venha. Então, a gente já falou da assistência simples e litisconsorcial e do amicus curiae. Já estamos caminhando para metade da aula já. Aí, olha só, eu trouxe o artiguinho do amicus curiae para a gente não esquecer nada da matéria. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível de ofício ao requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, adoro isso, com representatividade adequada, no prazo de 15 dias para sua intimação. Ele tem que ter representatividade também, né, no órgão, não adianta ser uma opinião que só um acha que está certo. Não, ele tem que ter a representatividade do órgão. A intervenção de que trata o caput não implica na alteração de competência, nem autoriza a interposição de recursos, ressalvada a oposição de embargos, de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Nós já vamos chegar. Caberá ao juiz ou relator da decisão que solicitar ou admitir a intervenção definir quais são os poderes dele. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Esse incidente de resolução de demandas repetitivas, né, o que acontece? Quando várias pessoas estão entrando com a mesma demanda, o que o STJ vai fazer? O que os tribunais vão fazer? Vão represar essas demandas, né, e vão mandar uma para ser decidida para valer para o Brasil todo, né? Então, para decidir essa demanda, tem que ter um julgamento que vá abranger o país todo, né? Então, chama o amicus curiae, convoca ele aqui para o julgamento dessa demanda. Quais demandas de recurso repetitivo que a gente teve agora há pouco, né? Depois de quase 10 anos. O julgamento lá da poupança, dos juros da poupança, lá que
do plano Collor, plano Verão, plano não sei o quê, né? Então foi um incidente de resolução de demandas repetitivas. Outra que teve também foi da história da assinatura obrigatória de telefone, aí foi indeferida, pode sim, é constitucional. Enfim, nesse caso, o amicus curiae poderia recorrer. Passamos então, já falamos então das duas intervenções de terceiro que são voluntárias, a pessoa entra porque ela quer, agora vamos na provocada, que aquela pessoa que vai integrar a lide já chega com o bico desse tamanho porque não queria estar ali, né? Mas a situação é mais ou menos assim. A hora que chega a citação do oficial de justiça por réu, ele vai olhar e vai falar, o quê? Não, essa bucha não é só minha, vou chamar fulaninho aqui. E aí ele apresenta a contestação e na contestação ele já inclui a galera. Já ouviram aquela história? Eu vou, mas eu levo todo mundo comigo. É mais ou menos aqui a intervenção de terceiros provocada é, eu vou, mas eu levo todo mundo comigo. É isso aqui que ele vai falar para o oficial de justiça. Fala, pera lá que não sou só eu. E aí nós vamos ter três, começando pela denunciação da lide. Denunciação da lide, olha lá, opa, tem mais gente aqui. Olha lá. Essa espécie pode ser manifestada tanto pelo autor como pelo réu. 90% é o réu, né? Embora seja mais comum no réu. Tem o escopo, tem por escopo, finalidade, né? O exercício do direito de regresso nos próprios autos da ação ordinária. O que significa isso, né? Eu pago, mas eu vou cobrar de você. É isso, ação de regresso. Estou pagando, mas eu vou cobrar de você. Exemplo, empregador, na hipótese de estar demandado em virtude de ato praticado pelo empregado. Aí vai estar lá no artigo 932 do Código Civil. Empregado, né? O empregado foi lá e vamos pensar assim, né? Que esses dias eu até vi um rapaz num hotel lá que teve uma briga com um hóspede, rebentou a cara do hóspede, mas foi culpa do hóspede. Vamos pensar que fosse culpa do funcionário, né? Não estava em caso de legítima defesa. Ele bateu em alguma pessoa, ou na Pernambucana, acho que foi na Pernambucana, o rapaz, filho da Xuxa, né? O que ele estava fazendo? As meninas entravam no provador e ele colocava o celular filmando embaixo do provador. E aí a menina viu, aí seguraram ele lá e conseguiram pegar as fotos, abriram a galeria dele do Google Fotos e tinha um monte de moças lá, de mulheres que estavam sendo filmadas por baixo lá no provador. Imaginem, gente, que situação horrível, né, para essas pessoas. E aí o que acontece? Quando a gente vai processar, né, por reparação do dano moral, a gente não vai processar o servidor, o funcionário, né? O funcionário ganha o quê? R$ 1.000 por mês. Como que a gente vai cobrar alguma coisa desse homem? A gente vai processar quem pôs ele ali. O preposto obriga o preponente. Então, ó, pum, vou lá atrás do magazine que contratou aquela pessoa. E aí ela pode entrar com ação de regresso contra o empregado, desconta o valor da indenização nas verbas rescisórias. É um exemplo aqui, né, da denunciação da lide. Ou então, a pessoa bateu o automóvel e falou, opa, pode ficar tranquilo que a minha seguradora vai pagar. Aí a seguradora não paga, dá aquele zulu, como acontece de vez em quando com as seguradoras, né? Aí a pessoa entra com a ação contra quem bateu no carro dela, e a pessoa que é ré, que bateu no carro, denuncia a lide à seguradora. Falou, opa, eu vou pagar, mas eu já vou cobrar de você aqui mesmo. É isso aqui, a denunciação da lide. Aí vamos continuar aqui para nós. A denunciação poderá ser efetuada tanto pelo autor na ação ordinária, própria inicial, efetuando a situação do denunciado, né? Por exemplo, eu já vou chamar tanto o réu quanto a seguradora, o polo passivo, quanto pelo réu. Aí o réu vai chamar a seguradora, se não chamar pelo autor, no prazo para contestar, ele denuncia a lide à seguradora.
Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Ó, então, vamos pensar nesse caso do carro, né? O autor venceu. Então, se o autor venceu, o juiz vai lá e vai verificar se o contrato de seguro estava certinho. Se estava, já julga essa denunciação para ver se é a seguradora que vai pagar. Se o denunciante for o vencedor, ou seja, provou que não foi ele, né? A ação de denunciação não será julgada, não terá seu pedido examinado, sem prejuízo de condenação ao pagamento das verbas rescisórias em favor do denunciado. Então, se provar aqui nesse exemplo que na batida de carro quem estava errado era o autor, mesmo o réu, se o réu chamou o denunciante, chamou a seguradora, o réu tem que pagar o advogado da seguradora. Se for o próprio autor que chamou o réu e a seguradora, ele que paga o advogado dos dois. Deu uma complicada aqui no final dessa denunciação. Mas é simples, né? Eu vou, mas eu levo todo mundo comigo. Ele tem tanta obrigação de pagar quanto eu. Mais ou menos assim que funciona na ação da denunciação da lide. Vamos para a próxima agora. Olha lá. Chamamento ao processo. E eu não coloquei os artigos da denunciação da lide, pessoal, porque é enorme. Tem vários detalhes e eu já falei para vocês o que era principal. Mas fica para vocês lerem os artiguinhos lá da denunciação da lide, que está nesse slide aqui, ó. Eu não vou saber de cor. Denunciação da lide. 125 a 129, leiam. Fica muito monótono. Já falando do amicus curiae, que eu amo, denunciação já falamos, chamamento ao processo. O que é isso? O chamamento ao processo, ele vai alargar o processo, na medida em que inclui na demanda o sujeito que partilha responsabilidades com o réu na demanda originária. O CPP contempla chamamento ao processo do afiançado com o fiador e demais fiadores com o demandado. Os demais devedores solidários quando demandado um ou alguns deles. No chamamento ao processo, a obrigação seria tanto do primitivo quanto do terceiro, o qual não foi demandado, por isso que foi chamado posteriormente. Então, o que significa o chamamento ao processo? Aqui, nesse chamamento ao processo, a gente não tem uma ação de regresso. Eu pago, mas depois você vai me reembolsar. Esse eu pago, depois você vai me reembolsar, é da denunciação da lide. No chamamento ao processo é diferente. A responsabilidade é dividida aqui, né? Por exemplo, num contrato de fiança, né, na fiança, o afiançado, o fiador vai ser chamado lá no processo e ele tem o tal do benefício de ordem. O que significa o benefício de ordem? Significa assim, vamos pensar, eu sou fiadora da minha irmã. Ela foi e fez um contrato de aluguel e eu fui fiadora dela. Gente, não seja fiador de ninguém nessa vida. Ninguém. Porque o fiador não tem direito nem ao bem de família dele. Nem isso ele tem direito, né? E é terrível, né? É terrível ser fiador. Porque o que ele ganha com isso? Nada, né? A gente tem que aprender a dizer não na vida, né? Eu vi um caso muito triste que o tiozinho, coitado, perdeu tudo. Ele só não perdeu a casa porque a mulher dele não assinou o contrato de fiança e ela tem direito à metade. Então, eles estão lá até hoje, mas o banco ainda não perdeu a esperança de levar, né? E no contrato de fiança, para ter direito a tudo, como ele era casado, ela teria que assinar também. Então, aqui no fiador, o que aconteceu? Vamos pensar que o locador, o locatário não está pagando aluguel, o locador vai direto no fiador, ele falou, o que eu quero que esse Zé Ruela? Vou direto no fiador. Aí o fiador, ele tem o benefício de ordem, que significa, antes de me executar,
Primeiro você vê se esse fiador, se esse afiançado, né, tem alguma coisa, tem dinheiro. Porque se ele tiver um carro, uma moto, primeiro o patrimônio dele, depois o meu. Mas vejam, se o locatário não tiver nada, o fiador vai ter que pagar, porque ele deu a garantia do bem, né? Ele deu a garantia do contrato, né? Então ferrou, né? Aqui, esse é o contrato de fiança. O devedor solidário. Na obrigação solidária, vocês vão aprender direito das obrigações. O que vai acontecer? Tem uma obrigação que ela é dividida. Vamos pensar em 3 pessoas. Vamos pensar no direito do consumidor, né? Eu tenho aqui o fabricante e eu tenho o fabricante e eu tenho o supermercado. Eles estão na cadeia de produção ali, o fabricante e o supermercado. Eles têm obrigação solidária. Isso significa, se o cliente, o consumidor, tiver algum dano, ele pode demandar os dois. Vai lá e demanda os dois, né? Entra na justiça contra os dois, comprou uma carne estragada e passou mal, e aí vai ter uma indenização lá ficou no hospital, perdeu um pedaço do rim, uma perna, teve uma indenização de 100 mil. Aí o juiz condena todo mundo ali, vai condenar o agricultor, o produtor de gado lá, o Bruno Mezenga, o frigorífico e o supermercado. Condenou a 100 mil. Aí o advogado vai lá e penhora online no supermercado. Vai lá e pum! O supermercado tinha dinheiro, tinha os 100 mil. Maravilha, acabou o processo. O cliente está feliz e satisfeito. Mas o mercado, né, vai cobrar dos demais devedores solidários. Vai falar, opa, nossa obrigação é solidária. Então, é 1/3 para mim, 1/3 para você. Não é dentro do processo, eles vão resolver fora ali. É bem parecido com o anterior, mas aqui a obrigação deles é solidária. Aqui eles vão dividir. Esse aqui é o chamamento no processo. No chamamento ao processo, a obrigação seria de qualquer um, tanto do primitivo quanto do terceiro, o qual não foi demandado. Por isso que ele foi chamado posteriormente. Esse aqui é o chamamento ao processo. Só falta uma. Segurem aí. Regime jurídico. Vamos continuar aqui o chamamento. A citação daqueles que deveriam figurar no litisconsórcio, vamos pensar que só chamou o mercado, aí o mercado chama o fabricante. No litisconsórcio passivo, será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida num prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito esse chamamento. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, se for federal, né, ou lugar incerto, o prazo será de 2 meses. Ou seja, né, tá mais difícil de localizar, aumenta o prazo. Ingressando o terceiro e havendo o alargamento da relação processual, né, já que agora são 2, a sentença que julgar procedente o pedido servirá de título executivo em favor do que satisfizer a dívida, para que execute o co-obrigado nos autos do processo. O mercado pagou, aproveita esse mesmo processo para cobrar o fornecedor. Esse aqui é o chamamento. Aí agora o artiguinho, são 3 só, é admissível o chamamento do processo requerido pelo réu. Vejam que o chamamento ao processo é só pelo réu. Quando? O afiançado na ação em que o fiador for réu, os demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles, quando tem vários fiadores, os demais devedores solidários, quando tem obrigação solidária, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida, que é de todo mundo. A citação daqueles que devam figurar o litisconsórcio será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida em prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Dormiu no ponto, não chamou, só você que vai resolver a parada. Mas depois ele pode cobrar? Pode, mas vai ter que ser em ação autônoma, ação separada. Aqui a lei possibilita que pague no mesmo processo. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção,
judiciária ou em lugar incerto, o prazo de 2 meses. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Já paga o autor e o réu que pagou vira para os outros corréus e cobra dos outros, e eles vão ter que pagar nesse mesmo processo. É simples e fácil isso aqui. Chamamento. Agora, por fim, galera, deixa eu ver que horas são. Ainda tá super cedo. Porque já falei isso aqui, satisfazer. Tá. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que a gente vai usar toda hora quando a gente for advogar. Toda hora, toda hora, toda hora. E toda hora por quê? Olha só. Vamos pensar no Instituto da Pessoa Jurídica. A pessoa jurídica, ela é uma pessoa tanto quanto a pessoa natural para o direito, não é assim? Eu tenho pessoa física, pessoa jurídica. Quando que a pessoa física adquire personalidade jurídica? Nascimento com vida. Quando que a pessoa jurídica adquire personalidade jurídica? Quando do registro dos órgãos constitutivos dela, na junta comercial, no cartório, na OAB, se for uma pessoa jurídica de direito público com a lei. Maravilha. E aí ela vira um ente autônomo. Ela tem existência jurídica de forma autônoma. Os sócios dessa pessoa jurídica, eles têm o seu patrimônio separado do patrimônio da pessoa jurídica. E é por isso que se faz uma pessoa jurídica, para que não tenha confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o patrimônio da pessoa jurídica. Pois bem, isso é feito para resguardar os sócios e a pessoa jurídica. Porém, quando a pessoa jurídica começa a usar essa personalidade jurídica que ela tem de ser uma pessoa autônoma para não pagar as dívidas, aí vai acontecer esse tal do incidente da desconsideração. O que significa isso? Falando de um jeito bem simples para a gente entender. A gente afasta a proteção jurídica da pessoa jurídica que não tem nada, não tem um centavo furado e atinge o patrimônio dos sócios. Para quê? Se a pessoa jurídica estiver usando o fato dela ser um ente autônomo para não pagar dívida, a gente vai lá e executa, não tem bem nenhum no nome dela, vai na conta, não tem nada, vai no Detran, não tem nada. Aí a gente vai lá, pega o registro dela lá e vê que ela tem vários sócios. Aí nós vamos no patrimônio dos sócios. Esse que é o incidente. Posso ir direto no patrimônio dos sócios? Não. Eu tenho que ir na pessoa jurídica primeiro. Esse aqui que é o incidente. Olha lá. A lei conferiu proteção à formação de entidades abstratas denominadas pessoas jurídicas. Elas são constituídas com vistas a fomentar diversas atividades de interesse social e como forma de gerar vínculos próprios, adotando-se o princípio da autonomia patrimonial, de modo que sua personalidade não se confunde com a personalidade das pessoas naturais que a integram. Noutros termos, como tais atividades guardam em si riscos inerentes, foi necessário que o legislador criasse um manto, um véu protetivo apto a separar o patrimônio da pessoa jurídica do patrimônio das pessoas naturais que o constituem. Ocorre que muitas vezes a dita proteção acaba por ser um escudo para o desvio de finalidade e outras práticas escusas. Foi necessário, então, criar um instrumento efetivo para o combate a esses abusos, de modo que, isso mesmo é horrível, não sei porque que está aqui, servisse para atingir os bens de seus sócios e integrantes. É a desconsideração da personalidade. E já está previsto no artigo 50, que nós vamos ver do Código Civil, e agora disciplinada pelo CPC.
Cabimento, quando que vai caber? O incidente de desconsideração, que obedecerá aos pressupostos previstos em lei, será cabível em qualquer fase do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial. Quem que é o legitimado? Vai ser a parte credora ou o Ministério Público, quando o Ministério Público puder intervir. Vamos ler, pessoal? Opa! Não é aqui que eu queria entrar. Vamos ler lá no artiguinho 50. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui. Acho que agora vocês vão ver. Mas é aqui. Aqui. Artigo 50 do Código Civil, não é do CPC, tá? Olha lá. O que ele fala sobre a desconstituição da personalidade aqui? Em caso de abuso de personalidade jurídica, o que significa? Está usando a personalidade jurídica para não pagar. Caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, ou seja, ele não está pagando porque ele não quer, ou o patrimônio dele ele pega o patrimônio da pessoa jurídica e injeta na conta do sócio, para a pessoa jurídica não ter nada para não pagar credor, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando couber intervir no processo, desconsiderá-la para que o efeito de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens dos particulares e administradores ou de seus sócios da pessoa jurídica, beneficiados direto ou indiretamente por abuso. Aqui. Para fins do disposto nesse artigo, o desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica como propósito para lesar credores e para a prática de ilícitos de qualquer natureza. Não pago a pessoa jurídica, eu crio outra pessoa jurídica, crio outro, eu não vou pagando ninguém. Coloco lá que eu tenho um patrimônio social lá, o meu objeto social lá é de 20 mil reais, aí eu vou, faço empréstimo, não pago, opa, desconstitui a personalidade e ataca o sócio. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizado por, aqui, não tem uma separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e do sócio. Olha lá, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigação do sócio ou dos administradores e vice-versa, a pessoa jurídica que paga o convênio, o cartão de crédito ou vice-versa, transferência de ativos ou passivos sem as efetivas contraprestações, exceto de valor proporcionalmente significante, outros atos de descumprimento. É importante frisar aqui, gente, que esse caso de desconsideração da personalidade, ele vai servir, quando eu falo desconsideração da personalidade jurídica, ele vai ser, eu tenho o autor entrando contra a pessoa jurídica e essa pessoa jurídica não paga porque não tem dinheiro. Aí eu peço a desconsideração da personalidade e aí a gente vai para o patrimônio dos sócios. Maravilha. Quando também eu tenho a tal da desconsideração da personalidade jurídica inversa. Nesse caso, acontece muito em ações de divórcio. O que acontece? No caso, um dos cônjuges, vamos pensar aqui no marido, clássico, ele começa a colocar o dinheiro dele todo na empresa, põe o dinheiro na empresa, compra um carro, põe no nome da empresa, põe no nome da empresa, põe no nome da empresa. Na hora do divórcio, ele faz um acordo e fala, olha, você fica com a casa e eu fico com a empresa. Mas é lá na empresa que tem tudo, né? Então, pede a desconsideração inversa. A gente, então, vai desconsiderar ele e vai considerar a empresa. Olha só, como eu inverti a desconsideração aqui. Mas, nesse caso aqui, não é uma obrigação, não é de terceiros aqui. Aqui é um incidente processual também, que vai ter
lá no direito de família. Eu não sei se vai funcionar aqui, mas deixa eu tentar mostrar para vocês um negócio bem legal, bem interessante. Vamos ver se eu consigo abrir. Peraí. Aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Aqui. Vamos ver se vai entrar. Se entrar, aí eu mostro. O Teams, ele fica desesperado aqui com o computador, né? Ele fica desesperado com... Acho que não vai funcionar minha senha. Eu devo ter trocado. Vamos ver. Serviços online. Aqui, ó. Aqui eu vou pesquisar. Quando a gente entra com uma ação, a gente vem aqui, né? E pesquisa uma certidão pelo nome da empresa. Por quê? Eu quero saber se essa empresa aqui, ela tem um sócio. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Tenho quase certeza. Ah, não, troquei. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu vou puxar uma certidão dessa empresa e a certidão aqui por esse site já sai o nome dos sócios. Ah, não, gente. Não foi possível. Ah, minha senha está errada. Deixa eu ver se essa. A senha. Eu usei esses dias e aí eu fiquei na maior desespero que troquei a senha. E agora eu não lembro a senha. Mas é o site da Jusesp. Vocês se cadastram lá que tem não vou conseguir não. Depois eu tenho que recuperar a senha, vai demorar muito. Aí, ó, como que a gente faz, né, galera? Esse macete aqui para quando vocês forem advogar. Vamos pensar numa escolinha de inglês da esquina ali, da esquina. Vocês vão processar porque eles estão com uma dívida abusiva e vão pedir uma reparação. Aí vocês vêm aqui no site da Jusesp e já tiram uma certidão da empresa, dos dados cadastrais da empresa, ó. Uma ficha de breve relato, é gratuita, só que tem que estar cadastrado, eu não lembro minha senha. Aí ferra, né? Aí você coloca aqui o nome da empresa e é legalzinho, vai sair todo o registro da Jusesp e vai sair aqui, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Sempre que eu vou fazer um processo contra uma empresa, eu venho aqui e já busco e já coloco lá no processo, junto com vou lá e faço a consulta do CNPJ. Aí você vai lá, consulta CNPJ na Receita Federal. Eu não sei então qual que é o nome da empresa, eu vou lá e busco, aqui, acho que é aqui, eu vou lá e busco lá no CNPJ também o endereço, e aqui vai constar. Aí, às vezes, isso aqui também é uma dica, pessoal, às vezes a empresa sumiu do mapa, e você não consegue nem citar. Então, a gente vai lá, pega o endereço de algum dos sócios e tenta citar lá no endereço de algum dos sócios para ver se a gente consegue, pelo menos, né, encontrar alguém ali para que o nosso processo comece. Isso é muito importante. Então, depois vão lá no site da Junta Comercial, façam o cadastro, é o mesmo cadastro da Nota Paulista. Ah, eu tenho aqui o certificado digital. Ah, mas eu não vou saber que empresa que eu ponho. Não é muito ético, né? Pode ser com certificado digital também. Põe a Anhanguera. Piorou. Aí você me mata. Aí você tá que nem o Padre Marcelo, aí você me derruba. Mas é assim. Ah, que bom que vocês estão aí. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, então, falamos, vou recapitular aqui. Cadê a...
Eu não gostei desse negócio novo aqui, não. Ó, Nino, Punhanhangueira. Que é isso? Aqui. Deixa eu voltar lá para terminar. Já falei da desconsideração. Cadê? Desconsideração. Cabimento, legitimidade, formalidades. Olha lá. A instalação do incidente suspenderá o processo e será imediatamente comunicado ao distribuidor para as anotações devidas. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Né? Então, você pega aquela certidãozinha que eu falei para vocês lá e já pede logo de cara a desconsideração da personalidade. Se o juiz deferir, acabou, já cita direto a pessoa do sócio, mas é difícil, primeiro ele vai procurar o patrimônio da empresa, né? Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Concluída a instrução, se necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Cadê? Interlocutória é junto, tá? Sem hífen. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens havida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Olha lá, a empresa saiu vendendo tudo. Essa alienação vai ser ineficaz, vai devolver aqui e o bem vai ser usado para pagar a desconsideração aqui, vai pagar o credor. Vejam só que legal esse incidente de desconsideração, eu usei já muito esse incidente, né? Você vai lá e já pede direto, já busca lá quem são os sócios da empresa, já entra, já busca. Demorei para descobrir esse negócio aí, então já quero passar para vocês. Professora, Oi. Só uma pergunta. Pode falar. Se a pessoa jurídica tem um patrimônio, mas esse patrimônio é num valor pequeno, tem a opção de cobrar somente... Desculpa, é isso mesmo. A pessoa jurídica tem um valor, mas ele não é suficiente para liquidar o débito. O que faz? Pega primeiro o que a empresa tem para depois pegar dos sócios? Isso, pega primeiro que a empresa tem, depois vai cobrando dos sócios. Aí você vai ter que provar, né, que... Aí vai ser diferente, porque nesse caso, eu não tenho os requisitos da desconsideração. A desconsideração é quando eles usam a pessoa jurídica como um óbice para não pagar, né? Então, primeiro você pega o patrimônio da empresa, 100 mil é a sentença nossa. A empresa tinha 70, pegou 70. Os outros 30, a gente vai pedir para o juiz de todo jeito para desconstituir e entrar no patrimônio dos sócios. Aí vai ser uma briga pelos outros 30, até conseguir provar que tem que ser os sócios que vão pagar, senão a gente vai ficar sem o dinheiro, entendeu? Não é automático. Preciso provar que a empresa está usando da pessoa jurídica para não pagar o que ela deve. Diferente, Nino, é no direito do trabalho e no direito do consumidor. Nesse caso, aqui a gente está tratando de direito civil. No caso do direito do trabalho e no direito do consumidor, o simples inadimplemento autoriza a desconsideração. Porque lembra que no direito do trabalho e no direito do consumidor, nós temos uma lei pró-operário e pró-consumidor, então aqui não preciso provar confusão patrimonial, eu não preciso provar ilicitude da parte da empresa. No direito do trabalho do consumidor, só provar que não tem dinheiro, você já consegue desconsiderar a personalidade. Entendeu? Show, professora. Valeu. Então, o que mais que nós temos aqui? Olha lá, o artiguinho, o artigo 133, o incidente de desconsideração da personalidade será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando couber intervir no processo. O pedido de desconsideração da personalidade observará os pressupostos previstos em lei, está lá na Lei Civil, no artigo 50. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, cumprimento de sentença e execução fundado em título extrajudicial também.
A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para anotações devidas. Isso aqui é despacho cartorário, né? Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade for requerida na petição inicial, em hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. O que é um incidente? Vamos pensar no processo físico. Eu tenho aqui um processo físico com os furinhos, ele é um processo físico aqui. Incidente, pessoal, é um apenso aqui. Ó. Quando é processo digital, esse processo vai ter um número, eu clico. Na verdade, não é processo, né? Os autos do processo que se chama. E esse aqui vai ter outro, e eu clico no outro. Esse que é o incidente. Um depende do outro ali. A instauração do incidente e tal. Dispensada a instauração, se pedir para que seja desconsiderada a personalidade jurídica na petição inicial, não vai ter incidente, vai julgar tudo junto. E por que incidente? Porque o juiz vai separar uma coisa da outra. Para ele poder desconsiderar, ele vai primeiro verificar se há os requisitos da lei, confusão patrimonial ou abuso de personalidade. A instauração do incidente suspenderá o processo, aí o primeiro processo fica suspenso, até ele decidir. Será que ele está usando a pessoa jurídica para não pagar? Será que ele está desviando o dinheiro da empresa? Decidindo isso, volta para o processo, mas agora contra os sócios. O requerimento de desconsideração deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração. Confusão patrimonial, abuso de personalidade. Estou com a memória boa hoje. Instaurado o incidente, o sócio ou pessoa jurídica será citado para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Concluída a instrução, se necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. O que é decisão interlocutória? Decisão que não põe fim ao processo. Então, continua aqui o processo de cobrança, de execução, e o juiz decide o incidente aqui por uma decisão interlocutória. Ela não põe fim nesse processo. Decido. Desconsidera a personalidade jurídica, a sentença aqui. Aí aqui volta, mas agora contra os sócios, é isso que quer dizer. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno, que é o meio de se recorrer se for no tribunal. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens havida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Isso aqui a gente vai aprender em processo de execução, que é muito legal. Você, sabendo que você tem um processo contra você, no caso nosso cliente, né? Não vamos falar que atrai, tem um processo contra o nosso cliente, ou já tem uma decisão contra o nosso cliente, se ele começar a vender bens, a outra parte já começa a falar de fraude contra credores. Fraude contra credores já dá um tipo de multa, e fraude à execução dá uma multa maior ainda, porque ele está dilapidando o patrimônio dele, começa a fazer doação, começa a fazer um laranjal para não pagar credor, né? Então, multa. Ih, acabou meus slides, acabou, pessoal. Opa! Acabou. Eu acabei aqui, a nossa aula foi de intervenção, não fiz intervalo, então coloca uns minutinhos a mais aí, e deu um problema geral aqui, eu fiquei meio desconcertada, fiquei meio sem graça, que nem brinquei com vocês, né? Vocês viram que o negócio foi meio esquisito aqui. Mas aqui em Paris, né, gente, na Cidade de Luz tá tudo bem, né? A gente vai levando tudo numa boa. Alguém tem alguma dúvida que eu possa esclarecer vocês? Por que meu cabelo tá lambido assim? Marisa, tudo bem? Quem fala? Ô, Marcelo! Satisfação! Uma perguntinha. Uma vez minha esposa teve um processo que ela, na verdade, contratou um serviço para montar um site, né? E os caras só não montaram o site e ficaram 2 anos cobrando lá no cartão de crédito, até um dia que ela descobriu e falou, olha isso aqui. Aí moveu uma ação, né? E o juiz, em algum momento, ele pediu para um perito fazer uma perícia lá para ver se os caras tinham dado algum tipo de problema ou de não prestar o serviço adequadamente, e realmente o perito foi atestar, só que aí
como na área civil, né? E falam para ela, de qualquer forma, contrata você também um perito para poder fazer um laudo, para poder influenciar o perito do juiz, né? Para não deixar margem de erros aí. E no final deu certo. Ela acabou vencendo a ação e os caras pagaram, ressarcido e tal. Isso não tem nada a ver com dessa matéria que você falou hoje, né? No caso. Só teria se... O que você está falando? Você está falando de perícia. Perícia é um tipo de prova. Então, olha só, como o juiz, com as provas que ela juntou dizendo que não houve a prestação de serviço do site e há cobrança. Como o juiz não sabe analisar esse site de internet, que é uma coisa técnica, ele não sabe analisar, ele falou, então, vai precisar de prova pericial. E aí, nomeou um perito judicial para fazer, né? A sua esposa contratou um perito assistente para que pagar a parte judicial e a parte assistente. Tem que pagar os dois. Tudo, né? Pagar os dois. É... Aí pagou o perito judicial, perito assistente, para verificar se não houve a prestação de serviço correta. Nesse caso, você está falando de matéria de prova. Quando que ia ter intervenção de terceiros? Vamos pensar que essa empresa de informática, ela tivesse uma outra empresa parceira, sucursal dela. Ela entrasse no processo aqui como assistente. Aí sim, nós teríamos uma assistência. Outra empresa. Ou essa empresa do site tivesse uma seguradora para esses casos. Ela perdeu, então ela chama a seguradora no processo para a seguradora pagar a dívida da sua esposa por ela. Aí sim, eu tenho duas partes e tenho um terceiro interveniente. Entendeu, Marcelo? Respondi? Entendi. Esse negócio de perícia é uma fortuna, né? Geralmente eu deixo para o perito judicial mesmo, ele é juramentado, né? Jurou por Deus, só se ele cruzou o dedo, né? Aí ferrou. Mais alguém, galera? Um abraço para sua esposa, viu, Marcelo? Mando sim. Não? Simone? Tranquilo, prof, deu para entender bem a aula, obrigada. Você tá bem? Você estava pulando de negócio de... O que é aquilo? É que no feriado eu fui num morro ver o pôr do sol e tinha um balanço, e aí eu fiz graça, né?